Chegou a hora de você aprender tudo sobre o Tesouro Selic, inclusive o que poucas pessoas te falam sobre ele. E se você chegou agora por aqui, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre educação financeira, investimentos e economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. O Tesouro Selic, ele é um título público federal. Isso significa que quem emite o título público federal, quem emite o Tesouro Selic é o próprio Tesouro Nacional. Os títulos públicos, então, são uma forma do governo financiar as suas dívidas. Porque imagina que a partir do momento que você investe em um título público federal, você está emprestando dinheiro para o governo, já que é essa forma que o governo encontrou, uma delas, né, de financiar a sua dívida. E se você já pesquisou sobre os títulos públicos federais, provavelmente você já ouviu falar também sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa que foi criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 para fazer justamente essa negociação dos títulos públicos federais. Então, quando a gente entra no site do Tesouro Direto, nós conseguimos ver todos os títulos públicos federais que estão sendo negociados. E o Tesouro Selic, como eu já falei, é um dos títulos públicos federais que existem. E olha só, aqui a gente entrou dentro do site do Tesouro Direto, nós podemos ir aqui em títulos, preços e taxas, e nós vamos conseguir ver todos os títulos que estão sendo negociados no Tesouro Direto. E o nosso foco aqui não é falar tudo sobre o Tesouro Selic, então a gente vai focar aqui nesse vídeo sobre esses dois títulos públicos aqui, Tesouro Selic 2026 e Tesouro Selic 2029. Sobre a rentabilidade do Tesouro Selic. Como que é a rentabilidade dele? Ele tem uma rentabilidade pós-fixada, porque ele vai te trazer um retorno exatamente da variação da taxa Selic. Então, hoje, a nossa taxa Selic está em 13,75% ao ano. O Tesouro Selic vai te pagar exatamente esse percentual, 13,75% ao ano. Quer dizer, então, que se a taxa Selic chegar em 15% ao ano, você vai ter uma rentabilidade nos seus investimentos lá através do Tesouro Selic de 15% ao ano? Isso, exatamente. Quer dizer que se a taxa Selic por algum momento ela chegar em 10%, 5%, eu vou ter prejuízo com o meu título público Tesouro Selic? Não, na verdade a sua rentabilidade ela será 5%, 10% ao ano. O valor que você tem investido, ele não vai ficar negativo. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, aqui nós temos uma questão específica no Tesouro Selic. E eu já vou mostrar para vocês o que é, eu vou abrir aqui a tela novamente do site do Tesouro Direto. Eu vou usar como exemplo o Tesouro Selic 2026. Vocês conseguem ver que aqui na rentabilidade anual ele paga 100% da Selic, mais uma taxa já pré-definida, que nesse caso aqui é de 0,1014%. Isso significa que esse título público aqui, ele não é puramente 100% pós-fixado. Para ser 100% pós-fixado, ele deveria remunerar apenas 100% da variação da taxa Selic. Mas nós temos aí também uma taxa já pré-definida que te dá uma remuneração a mais do que apenas esse 100% da taxa Selic. Acontece que sobre essa particularidade são poucas pessoas que falam, e as consequências também dessa taxa pré-fixada, já pré-definida aí no Tesouro Selic. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas até chegarmos a este ponto, eu quero te passar outras características para você ter pleno entendimento sobre essas outras características do Tesouro Selic. Então, o que significa esta data no final do nome Tesouro Selic, 2026 ou 2029? Significa a data de vencimento do título. Se eu decidir investir um valor no Tesouro Selic 2026, eu vou receber uma rentabilidade de 100% da taxa Selic mais 0,1014% no ano. E isso significa que se eu ficar até 2026 com esse investimento sem efetuar um resgate, eu vou receber exatamente essa remuneração. Mesmo que eu não queira resgatar esse título, quando ele chegar na data do vencimento, que é em 2026, ele vai creditar na minha conta. Bom, mas e se eu quiser resgatar antes de 2026? Eu posso? Sim, o Tesouro Selic ele tem liquidez diária.
Isso significa que se eu apliquei, por exemplo, hoje e semana que vem eu quero efetuar um resgate, é só eu fazer a solicitação de resgate e um dia útil após a minha solicitação, o dinheiro vai ser creditado na minha conta. Se eu quiser, eu posso fazer aplicações diárias, mensais, semanais, da forma que eu quiser. E se eu quiser investir uma única vez e depois nunca mais aplicar, eu também posso. E que para a gente consiga investir nos títulos públicos federais, nós precisamos, por enquanto, ter uma conta em uma corretora. Abrindo a conta nessa corretora, nós vamos entrar ali na parte de renda fixa, olhar a parte dos títulos públicos e vamos encontrar o Tesouro Selic para fazer a aplicação. É importante dizer que em qualquer corretora, as taxas praticadas de rentabilidade e os vencimentos vão ser sempre iguais a essa tela aqui que eu mostrei para vocês do site do Tesouro Direto. Além desses títulos públicos que nós conseguimos ver na listagem do Tesouro Direto, podem existir ofertas diferentes na corretora de títulos públicos? Podem, porque existem títulos públicos que são negociados no mercado secundário. Mas aí isso já é um passo mais à frente e nós não vamos tratar sobre isso nesse vídeo. Voltando aqui para a nossa tela do Tesouro Direto, qual que é o investimento mínimo para eu conseguir fazer uma aplicação no Tesouro Selic 2026? Teria que ser R$ 126,85. Se for no Tesouro Selic 2029, vai ser R$ 125,89, uma diferença super pouquinha. E o preço unitário de um Tesouro Selic inteiro, quanto que é? Ele é R$ 12.685,76. Eu preciso de R$ 12.000 para investir no Tesouro Selic? Não, basta eu investir com R$ 126. Aí já é o valor mínimo inicial de investimento. Dentro do site do Tesouro Direto, nós também conseguimos fazer simulações de investimento. Vou mostrar aqui como é que funciona. Entramos aqui nesta tela de simuladores, simule os títulos. E aí aqui nós vamos fazer uma simulação com o Tesouro Selic 2026. Posso escolher quanto que eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar no futuro. E aqui eu vou colocar quanto eu quero investir hoje. Qual é o valor que você quer investir? Eu vou colocar aqui que eu quero investir R$10.000. E eu vou dizer aqui que eu quero investir todos os meses R$500. Aqui ele vai me falar com quantos reais eu terei no vencimento desse título, que é lá em 3 de 2026. Então, aqui no Tesouro Selic eu teria 34.000, comparando com a poupança, com o CDB, com uma LCI e com o fundo DI. Ah, isso daqui significa que com o Tesouro Selic seria a melhor opção de investimento? Bom, na verdade, não é bem assim, eu vou te mostrar por quê. Quando eu clico aqui ó, em alterar os parâmetros, eu vou ver quais foram as condições que já foram preenchidas de forma automática. Então aqui a rentabilidade pré-fixada do título é aquela taxinha pré que eu já falei para vocês, nós não vamos mexer. Aqui eu posso mudar qual que seria a taxa de administração do fundo DI para fins de comparação, a taxa de administração da corretora, se houver, normalmente não existe mais, e olha só, rentabilidade do CDB, da LCI e de um fundo DI. Normalmente, os CDBs eles têm uma remuneração de 100% do CDI. E normalmente, uma rentabilidade de uma LCI ou de uma LCA, que são títulos isentos de imposto de renda, é possível chegar em rentabilidade de 94% do CDI. E normalmente a rentabilidade dos fundos DI variam em torno de 101% do CDI ao ano. Então eu vou colocar esses parâmetros aqui e vou aplicar esses parâmetros. E aí a gente vai conseguir ter uma comparação um pouco mais real. Agora eu alterei os parâmetros e coloquei o CDB sendo 110% do CDI. Nesse caso, o CDB teria um valor maior do que o título público federal, em torno aí de mais ou menos R$600 a mais. Mas a gente pode ver que não é uma diferença assim tão absurda nesse prazo de 3 anos. É claro que isso daqui é só uma simulação, porque aqui nós comparamos como se a taxa Selic, a expectativa futura da taxa Selic, fosse em torno de 9% ao ano. Nós não sabemos se é exatamente isso que vai acontecer ou não. Mas é interessante fazer essa simulação para conseguir ter uma noção de quanto valor futuro nós teríamos nessas condições que a gente preencheu.
Agora é chegada a hora de falar sobre aquela taxa pré-fixada, aquela taxa pré-definida que nós temos nos Tesouros Selic 2026 e 2029. Essa taxa pré-fixada ela é determinada como se fosse um prêmio pelo risco, ou seja, o quanto o governo deveria pagar a mais para quem está emprestando dinheiro para ele, né? A mais do que 100% da taxa Selic. Então, quando nós temos muita volatilidade no mercado, muitas incertezas, possivelmente especulação de uma deteriorização do cenário econômico, às vezes do cenário político, cenário fiscal, enfim, tudo isso impacta e pode fazer com que essa taxa pré-definida ela aumente, porque concorda que quanto maior pode ser que seja o risco de um país, de uma economia, maior tem que ser o prêmio pelo risco que este governo tem que pagar a quem vai fazer investimentos ali, para quem vai emprestar dinheiro para esse governo. O inverso também é verdadeiro. Quando nós temos menos volatilidade, menos incertezas, a tendência é que essa taxa pré-definida ela diminua. Bom, mas como isso impacta os seus investimentos se você for uma pessoa que for investir no Tesouro Selic? Bom, a questão aqui é que você também vai sofrer com a marcação a mercado. Eu não vou entrar a fundo na explicação do que é a marcação a mercado, mas a priori o que você deve entender se você optar por investir no Tesouro Selic. Se você investe hoje nesse título Tesouro Selic 2026, que está remunerando a Selic mais uma taxa de 0,10, se essa taxa em algum momento ser 0,11, 0,12, 0,20, 0,30, o valor que você tem investido no Tesouro Selic, você vai ver diminuir. Então, sim, o Tesouro Selic pode ficar negativo. Pode ficar negativo questão de centavos. Normalmente, essa variação nessa taxa pré-definida é muito pequena e às vezes faz uma volatilidade muito pequena no seu título. Mas você precisa saber que isso existe, porque eu já vi várias pessoas investindo no Tesouro Selic achando que jamais ficaria negativo e em vários momentos viu o seu dinheiro ficar negativo, mais de 100, 200 reais. Aí vai depender da variação dessa taxa pré-fixada versus o valor que você tinha investido nesse título público. Agora vamos supor que você investiu no Tesouro Selic 2026 a uma taxa de 100% da variação da Selic mais 0,10. E vamos supor que essa taxa pré-definida de 0,10 ela comece a cair. Então ela vai para 0,9, 0,8 e chega até 0. Nesse caso, você vai ter uma remuneração maior do seu Tesouro Selic. O seu Tesouro Selic ele vai passar a valer mais. Isso é o efeito da marcação a mercado. E veja, normalmente essa diferença é pouco sentida, mas depende, de novo, do volume que você tem investido no Tesouro Selic versus o quanto essa taxa pré-definida vai variar. De fato, os títulos públicos federais, eles são os investimentos mais seguros do Brasil, mas nós precisamos entender que existem vários tipos de risco. Nós temos o risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Quando nós falamos que os títulos públicos são os mais seguros do Brasil, nós estamos falando que eles são os títulos, os investimentos mais seguros olhando para a parte do risco de crédito. Porque o governo ele pode imprimir dinheiro para pagar os seus investidores. Então, ele não daria um calote. Mas muito cuidado, porque ninguém está falando aqui que não existe risco de mercado nos títulos públicos federais ou então risco de liquidez. Isso porque, se nós temos um título público que ele fica suscetível à marcação a mercado, ainda que seja mínima, existe risco de mercado nesse título. Para quem é meu aluno de mentoria, eu sempre explico esses detalhes, porque na internet nós temos muitas meias informações, ou muitas informações que vêm de pessoas que têm pouca experiência no mercado financeiro. E aqui nós estamos falando sobre o seu dinheiro, seus investimentos, sua reserva financeira, seus planos de futuro. Então é sempre muito importante ter muito zelo com o nosso próprio dinheiro. Se você gostou desse conteúdo aqui, então já deixe seu like e também já me segue nas minhas outras redes sociais.